fazer uma pergunta super idiota, então. Diga, Que não essa é idiota. Eu vou repetir a resposta do Sacani. Ah. Que, na verdade, que era o que o Bickman falava, né? A única pergunta idiota é aquela que não é feita. Tá bom, então Vai lá. vamos ver. Não pergunte. Vai lá. Não, a Terra não é plana. E também não é uma bola de gelo com uma terrinha em cima. O resto Não. você pode perguntar. Tá, vai lá. Tranquilo. Tá. E o Noé? Sacanagem. Se a gente deixar... Se a gente conseguir não fuder com essas vidas aí por um longo espaço de tempo, porra, milhares de anos, assim, imaginando que a gente estará aqui há milhares de anos pra frente, existe alguma chance desses bichos se desenvolverem mais e irem se desenvolvendo, especialmente os que já têm um certo nível de, sei lá, conseguem se comunicar melhor, não sei, pra sei lá, desenvolver um próximo estágio de inteligência? A sua pergunta... Puta pergunta idiota. Não, a sua pergunta não é idiota, mas ela é muito legal pra gente explicar o que é biologia. Não é mais, caralho. Não, não Falei é, zoando. não, Sim. sim. Essa pergunta não é idiota, mas... Não, e aí eu vou te explicar por quê. Tipo, rolar um planeta dos macacos. Sim, sim, É uma ótima pergunta, porque a gente vê isso no Fantástico. A gente vê os caras tentando imaginar a evolução no Fantástico. E aí, o que eu vou te dar de resposta é... Eu não sei prever o futuro. É impossível fazer uma previsão do futuro. E aí a gente pode até discutir um pouquinho de... Pô, como assim é impossível fazer previsão de futuro se a gente sabia que ia chover hoje, por exemplo? Então eu posso te dizer como que a ciência faz previsão de futuro. A ciência faz previsão de futuro olhando para o passado. Então, por exemplo, chuva. Eu meço temperatura, umidade e pressão do ar. Por exemplo, não sou meteorologista, não sei o que se mede, mas, por exemplo, eu meço de 10 mil dias no passado, e aí eu consigo perceber que sempre que tivesse nessas condições, chovia. Então, a hora que eu chego amanhã, meço essas condições e elas estão desse jeito, eu consigo falar assim, ó, em 80% dos dias que isso aconteceu, choveu, certo? Então, eu uso o passado para criar um modelo de previsão do futuro. Por que esse modelo funciona? Porque provavelmente amanhã é muito parecido com hoje. Então o modelo ele se encaixa, porque eu tenho tantos dados do passado que eu consigo explicar... Pera, você está dizendo que um modelo pode ser utilizado... Então, para prever um monte de coisa. Não é possível Não, isso. é impressionante. Mas é um modelo. Mas é um modelo. E ele se pode... o modelo for ruim? Se o modelo for ruim, a gente Tá tudo muda o errado. modelo. Não, tá tudo joga errado. tudo Acabou, fora, nada acabou funciona. E não é. Acabou e não é. Exato, acabou e a explicação tá num livro de... E a explicação deixa eu não ficar quieto. Em algumas coisas a gente não consegue fazer modelos, porque elas são realmente muito mais variáveis e imprevisíveis. Então, o que eu posso te dizer hoje é, macacos que vivem hoje têm uma tecnologia, alguns tipos de macacos parecidos com o que a gente tinha lá no começo da Idade da Pedra. O que vai acontecer com esses bichos, eu não consigo te fazer essa previsão e a biologia não consegue. É um exercício de imaginação. Aí a gente está falando de ficção científica. E não tem problema nenhum em fazer ficção científica. Então a resposta para você é, eu não sei. Pode ser que aconteça. Já aconteceu na história do planeta. E aí aquela questão. Se vai acontecer de novo, não tem como saber. Quais foram os elementos que a gente consegue levantar que levaram esse tipo de coisa a acontecer, entendeu? Porque aquela questão, tudo tem a ver com a situação ambiental, oportunidade... disponibilidade de variação genética, porque pra senão eles tá não muito dá. mais difícil também. Porque Não, quando a gente chegou, aí... irmão, não tinha ninguém. Não, então, tem esse aspecto que você está falando que é muito importante, Sim. que é, cara, o desenvolvimento dos primatas que resultam na gente acontece após uma série de eventos que disponibiliza recursos que outros animais não tinham antes. Por Então- exemplo, tem uma subespécie de chimpanzé que, na verdade... porque, na verdade, é um lugar, né, onde eles estão, que entrou no Paleolítico, que a gente chama, né? Tipo, eles desenvolveram ferramentas de pedra, muito rudimentares, mas desenvolveram. Parecidas com o que a gente desenvolveu. Exato, com um tipo de tecnologia que era pré-olduvaiense lá, sei lá, de 3 milhões de anos atrás, uma ferramenta de australopiteco. Possível 3 milhões de anos atrás. A Terra só tem 6 mil anos, inclusive. Exato, né? É verdade, né? Mas é o Noé, então, é isso aí. É ferramenta de australopiteco. Sim, sim. E aí o que acontece? Só que eles têm uma população tão pequenininha e eles estão num parque nacional na fronteira do Senegal com a Gâmbia e, assim, qualquer coisa Pequena que aconteça mudança. ali, sabe? Tipo, sei lá, uma enchente.
Ou, enfim, estoura uma guerra na Gâmbia e os caras se escondem lá no parque. Acabou. A gente tá falando de uma população minúscula, entendeu? No caso da nossa linhagem, né? Vamos pegar o Australopithecus, né? Na verdade, não é o Australopithecus, sei lá, o bicho mais antigo que tivesse da nossa linhagem. Poderia ser que ele tivesse morrido. Podia ser que ele estivesse num lugar em que ele não tinha como sobreviver. Tem alguns trabalhos mostrando agora que o Homo sapiens, inclusive, teve uma época que quase foi extinto, e aí, por sorte, algumas populações sobreviveram e aquilo. Exato. Porque a gente fala muito dessa aleatoriedade, que é uma coisa que acontece com frequência na natureza. Então, caiu um meteoro há 65 milhões de anos que matou muitas das espécies que estavam aqui. Eu vou corrigir o que o Felipe Raime me explicou. Me explicou. Meteoro é o fenômeno no céu, que caiu um asteroide. Tá, caiu um asteroide há 65 milhões de anos. Eu também não sabia. E aí, não pode espalhar fake news. Você tá certo. E aí, voltando à história do modelo, eu poderia fazer o modelo que eu quisesse, que eu não ia conseguir prever a aleatoriedade de um meteoro cair na Terra há 65 milhões de anos. Isso é uma coisa que nem a gente tem como prever hoje. A gente não consegue, porque pode acontecer? Pode. Então, a sua pergunta é boa porque ela tem muita gente que pergunta isso, que tenta responder, mas se a gente for pensar cientificamente mesmo, é uma pergunta sem resposta. A gente não tem como responder o que vai acontecer no futuro. A probabilidade disso acontecer hoje, eu diria que ela é muito, muito, muito baixa, porque nós, essencialmente, se a coisa continuar, nós vamos extinguir os chimpanzés. Grande parte das espécies. Extinguir os gorilas e extinguir os macacos prego que conseguiram. Porque lá no Piauí também, né? Tem os macacos prego que usam pedra. Mas agora, se você estivesse me falando de um ambiente em que, por exemplo, sei lá, amanhã todos os humanos desaparecem. Desaparece amanhã. Bom, some. Aí, eventualmente, você... Chama arrebatamento. Arrebatamento, Não, mas arrebatamento tem os que ficam. Ah, tá, tem os que ficam. Opa, tem os que ficam, né? Onde você já aconteceu no século XV, na verdade. Você quer sair ou quer ficar? Eu não sei, cara. Já aconteceu, na verdade, no século XV. Eu não tenho essa opção. Ah, é? A gente já tá vivendo o purgatório tem 500 anos. Ah, entendi. Tá certo. Enfim, eu sei que quando... O barba é venenoso, né, cara? Caralho. Pariu.